paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Essa feita é para trazer o comentário de mais uma das lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, de 8 de agosto de 2021. A lição de hoje ela tem um título muito importante porque nos apresenta como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós vamos aprender um pouco nessa lição sobre os últimos dias de Elias, do seu ministério e o seu sucessor, que foi o profeta Eliseu. Uma lição muito importante. Eu espero que nós possamos tirar lições para a nossa vida prática a partir do comentário dessa lição, que eu julgo ser muito importante. O textuário da lição nos apresenta: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede em mim o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse é o texto aí, texto áureo, está em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Eu não vou estar comentando agora, porque ele vai aparecer aí dentro de um contexto maior, quando da leitura aí do texto bíblico que nós temos aí para a leitura em classe. A verdade prática nos apresenta: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam a intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Isso aqui é algo muito interessante, porque Eliseu ele era um fiel seguidor do profeta Elias. Ele era, vamos dizer assim, um aluno do profeta Elias, um discípulo do profeta Elias, fazia parte da escola de profetas, Eliseu, mas Eliseu se destacava em relação aos demais filhos dos profetas, demais participantes das escolas de profetas que haviam ali na região, em Israel, porque Eliseu ele andava lado a lado com Elias. Ele foi chamado para o ministério e ele abandonou tudo e ele começa então a seguir Elias. E o que eu acho interessante é porque Eliseu ele estava de fato, ele observava, acompanhava os passos de Elias e ele procurou andar com alguém que tinha algo para de fato transmiti-lo no aspecto espiritual. E aqui a verdade prática, ela nos traz aqui o exemplo de Elias e Eliseu, mostrando que a amizade, a história de Elias e Eliseu, ela nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus. Então isso é muito interessante quando nós temos a preocupação dentro da nossa caminhada espiritual, de andar, estar ao lado de pessoas que de fato nos aproximam mais de Deus. Isso é fundamental na Bíblia, porque a Bíblia diz que quem anda com sábios, sábio se torna. Eu acho isso tão importante porque na vida secular nós procuramos aqueles que têm uma consciência e querem crescer, por exemplo, intelectualmente, profissionalmente, e que tem sabedoria para buscar os meios para isso, procura se aproximar de pessoas que têm alguma coisa para lhe oferecer, para que ele possa crescer, no caso, intelectualmente, crescer profissionalmente, e não estar perdendo tempo na companhia de pessoas que nada pode acrescentar à sua vida. E isso eu acho interessante, por quê? Porque é necessário que nós escolhamos bem as nossas amizades, escolhamos bem com quem andarmos, inclusive dentro da igreja, mas que ao mesmo tempo que nós tenhamos sabedoria em escolher pessoas certas para a nossa companhia, mas que nós também sejamos essas pessoas certas para que outros também queiram andar conosco, queiram aprender conosco e que nós tenhamos algo para oferecer a essas pessoas. Então, na vida de Eliseu e Elias, eu acho isso muito interessante, porque Eliseu procurava andar com Elias, porque tinha algo para lhe oferecer espiritualmente, e Elias, ele de fato, ele tinha algo para dar. Isso aqui é muito, muito importante. Então, ao mesmo tempo que nós temos que aprender com Eliseu a andar com pessoas que podem acrescentar na nossa vida espiritual, nós também temos que ter a preocupação de sermos pessoas
que venha a deixar um legado para aqueles que nos observam. Isso aqui eu acho muito interessante, essa verdade que ela deve ser colocada em prática. Bem, vamos para a leitura da lição. 1 Reis, capítulo 2, o verso de número 1 até o verso de número 15, nós estaremos lendo essa lição, que é uma lição muito importante, conhecida de alguns e que tem alguns aspectos um tanto quanto emblemáticos. Bem, então no primeiro verso do capítulo 2 de 2 Reis, nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. É interessante observar que aqui no verso 1 do capítulo 2, dá a entender que Deus já havia comunicado a Elias que ele haveria de ser assunto aos céus, que Deus haveria de tomá-lo, e essa informação ela já era sabida tanto de Eliseu, seu fiel discípulo, como também dos demais discípulos, dos demais profetas ali das escolas de profetas. E aqui o texto diz que sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então Elias ele parte com Eliseu, já consciente de que isso aconteceria, que ele seria, no caso, elevado aos céus, ele seria arrebatado. A Bíblia fala apenas de dois personagens humanos que de fato foram arrebatados ao céu, que é o caso de Elias e o caso de Enoque, que foi transladado. E aqui nós temos exatamente que diz que sucedendo que isso haveria de acontecer, que o Senhor haveria de levar Elias em um redemoinho aos céus, Elias partiu, chamou Eliseu, eles estavam em Gilgal, e partiu com Eliseu de Gilgal. E aí o verso 2 nos diz o seguinte: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aí eles iriam partir, no caso, eles partiram, melhor dizendo, de Gilgal, mas só que antes de partir, o que eu acho interessante é porque Elias ele faz a proposta a Eliseu para que Eliseu ficasse ali, não descesse com ele. Olha, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então o Senhor está mandando que eu desça de Gilgal a Betel. Então você fica aqui, que eu vou até Betel. Essa era a proposta de Elias para Eliseu, que ele ficasse aqui. Porém, eu acho isso muito interessante. Eliseu ele sabia que a qualquer momento Deus poderia arrebatar Elias. E além do mais, Eliseu ele era, vamos dizer assim, um discípulo fiel de Elias, que ele não deixava Elias em hipótese alguma. Ou seja, onde Elias ia, onde Elias estava, Eliseu estava junto, colado com o seu mestre, aprendendo com o seu mestre. Ele era um fiel servo, um fiel discípulo de Elias, era então Eliseu. E diante do pedido de Eliseu, que ele ficasse, porque Deus o havia chamado e enviado até Betel, Eliseu disse: Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então Elias, ao fazer, no caso, ao sugerir, eu não vou dizer assim, ordenar, mas ao dizer a Eliseu que ele deveria ficar porque ele desceria até Betel, a resposta de Eliseu foi: Vive o Senhor, como uma espécie de um juramento. Vive o Senhor, viva a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. E aí, eu lendo esse texto, é claro que é possível alguém fazer várias leituras, inferir leituras desse texto, mas aqui nós percebemos que qual seria, no caso, o porquê que Elias pediu, e não só foi uma vez, foi algumas vezes, por 3 vezes,
ele pediu Eliseu para ficar. Por que ele pediu Eliseu para ficar? Se havia já vamos dizer assim, uma promessa de Deus de que Elias seria assunto aos céus, de que Elias seria arrebatado. E por que então ele pede Eliseu para ficar? Portanto, é só uma suposição, estaria Elias testando Eliseu? É uma possibilidade de questionamento. Será que era um teste? Não, vou testar para saber até que ponto Eliseu é fiel, Eliseu está atento, seria um teste? Ou ele queria despistá-lo? Alguém pode pensar assim, não, Elias, ele estava fazendo de tudo para despistar Eliseu, para quando acontecesse ele subir aos céus, Eliseu não percebesse. Então, são dois questionamentos possíveis que alguém pode fazer, que seria uma espécie de um teste, testando a Eliseu, a sua fidelidade, no caso a Deus em primeiro lugar, e a fidelidade ao profeta Elias, ou uma espécie de tentar esquivar, despistar de Eliseu. É bem provável que as opiniões sejam divididas. Eu prefiro crer, entendeu? Que havia um propósito de Deus específico para Elias quanto para Eliseu, mas também eu não vou, vamos dizer assim, não vou ignorar a possibilidade dessas duas leituras, de que de fato Elias estava ali testando Eliseu, ou o próprio Deus testando Eliseu, pedindo para que ele ficasse, para ver se de fato ele estava atento, ele queria estar na presença de Elias, que era como estar na presença de Deus, ou se de fato ele queria apenas despistá-los para quando ele subir aos céus, Eliseu ficar aí, não ver o momento da partida. O certo é que Eliseu vai dizer a Elias: vive o Senhor, viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos, aí o verso de número 3 é interessante, que então os filhos dos profetas que estavam em Betel, no caso aí os filhos do profeta, dá a entender que era da escola de profeta, que havia ali em alguns lugares, havia em Gilgal, havia em Betel, havia ali no caso filhos de profeta em algumas regiões, como também ali próximo ao Jordão. Então diz o verso 3 o seguinte, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje, não se sabia necessariamente o momento de quando Elias iria ser arrebatado, mas eles diziam: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Aqui o que me chama a atenção, que eu acho aqui interessante, é o fato dos filhos dos profetas que estavam em Betel, eles usarem, no caso, essa expressão, essa pergunta, e dá a entender com um certo tom de sarcasmo, ou de uma espécie de, vamos dizer assim, de provocação a Eliseu. Eliseu, tu que andas com Elias para cima e para baixo, você sabia que o Senhor, hoje ele vai tomar o seu Senhor por cima da tua cabeça? Você sabia disso? E isso dá a entender pela resposta de Eliseu, que Eliseu não gostava desse tipo de provocação, vamos dizer assim, esse tipo de questionamento. E ele disse: também eu sei, ou também eu bem o sei, calai-vos. Mostrando que Eliseu, ele não gostava nem da possibilidade de saber que iria perder, no caso ali, o seu Senhor, como também da provocação por parte dos filhos dos profetas. Aí o verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. Eles haviam descido para Betel, saído de Gilgal, descido para Betel. Chegando em Betel, Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse:
vive o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Eu acho interessante porque eles estavam em Gilgal, depois desce a Betel, depois vem a Jericó. E quando aqui dá provocação, no caso do filho dos profetas, dizendo que hoje o Senhor tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça, a Bíblia não fala necessariamente, se nós não podemos assim, pelo menos não vejo como tratar assim de uma maneira cronológica e confirmar que de fato Elias foi tomado naquele mesmo dia, como no caso insinuava os profetas. Daí eu dizer que a fala dos filhos dos profetas soava mais como uma provocação, porque dá a entender que não sabia nem o dia, nem o momento, nem a hora em que Elias seria arrebatado. Tanto é que, se o texto fala que ele estava em Gilgal, ele desce para Betel, depois desce para Jericó, depois ele desce para o Jordão, isso demanda tempo, demanda dias. A não ser que tenha sido uma viagem, vamos dizer assim, sobrenatural, Deus tenha transportado Elias e Eliseu para esses lugares, a Bíblia não fala isso. Então, subentende-se que não sabia de fato o dia nem a hora, e que não necessariamente tenha sido no mesmo dia lá, quando Elias conversou com Eliseu de Gilgal, que ele seria arrebatado. Então, isso só faz reforçar a ideia de que quando os filhos dos profetas eles falam com Eliseu ao estar em Betel, de que Deus haveria de arrebatar naquele dia, tomar o Senhor por cima da sua cabeça, e ele disse: eu também o bem sei. Ou seja, Eliseu está dizendo: eu sei que o Senhor vai fazer isso, mas não dá a entender que seria necessariamente naquele dia. E aí Eliseu manda que eles fiquem quietos, calai-vos, dá a entender que soava mais como uma provocação. E aí o verso 4: e Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Primeiro enviou de Gilgal a Betel. Elias pediu Eliseu para ficar, ele não quis ficar. Agora, estando em Betel, Elias vai pedir a Eliseu que fique, porque agora o Senhor está enviando a outro lugar. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor agora me enviou a Jericó. Porém ele disse: viva o Senhor, sempre com as mesmas palavras, o mesmo juramento. Viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. Aí o verso 5: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu sei, calai-vos. A gente dá a perceber que aqui os filhos dos profetas, lá em Betel, eles falam como uma espécie de provocação, que seria naquele dia, quando eles, no caso, saem de Betel e eles vão para Jericó. Lá os filhos dos profetas também falam: vai ser nesse dia. E novamente Eliseu responde, pede que eles calem, porque ele sabe muito bem que Deus haverá de levar o seu Senhor, e os repreende, dando a ideia de ser uma espécie de uma provocação. E aí é interessante que no verso de número 6 diz o seguinte: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, em 3 momentos, pedido para que Elias pede a Eliseu para que ele fique, ele diz que não, ele jura pelo Senhor que ele não se apartaria do profeta. E isso para nós já tem assim um grande significado. Por quê? Porque isso nos mostra a importância que Elias dava à companhia de Elias, que simbolizava a companhia de Deus. Então Eliseu ele fazia questão de estar na companhia de Elias. E isso deve nos chamar a atenção, porque fazendo uma aplicação, que nós devemos fazer questão de poder andar com pessoas que de fato andam com Deus, para que nós tenhamos também um crescimento espiritual, para que nós possamos fazer parte do legado que essa pessoa ela está deixando na caminhada espiritual.
Então, o exemplo aqui de Eliseu e de Elias são exemplos que devem nos inspirar, tanto para andar com pessoas que podem contribuir para a nossa formação espiritual, quanto também nós sermos modelos, nós nos preocuparmos em deixar um legado para que outras pessoas também elas possam se espelhar no nosso exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, Elias e Eliseu desce até o Jordão, e o verso 7 diz o seguinte: e foram 50 homens dos filhos dos profetas, ali dos filhos dos profetas, 50 homens, foram acompanhando a eles de longe. E olha o que diz o texto: e foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, aqueles filhos do profeta estavam ali acompanhando a caminhada de Elias e Eliseu e perceberam que eles pararam junto ao Jordão. Jordão, nesse período, era um período de cheia, e então Elias e Eliseu agora têm diante de si o Jordão, e que no caso, não pelo contexto bíblico que nós vemos aqui, ou deveria atravessar, no caso, com a embarcação, ou quem sabe a nado, se é que era possível, a depender do momento, da cheia do rio, mas o certo é que o Jordão estava à frente. E aí o verso 8 diz o seguinte: então Elias tomou a sua capa, a capa que Elias levava consigo, e a dobrou e feriu as águas, no caso do rio Jordão, as quais se dividiram para duas bandas e passaram ambos em seco. Então aqui agora acontece aqui um milagre de Elias, exatamente esse milagre que pode ser visto aí como o último milagre de Elias, que é diante das águas do Jordão, ele dobra a sua capa, ele fere as águas do Jordão, e as águas abrem para que Elias e Eliseu eles possam passar a pé seco, que o texto deixa bem claro, as quais se dividiram para ambas as partes e passaram ambos em seco, no caso aí no meio onde passava o rio Jordão. O verso 9: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, assim que eles passaram ao Jordão, Elias então ele vai e diz a Eliseu, ele percebe que Eliseu não sairia do seu pé, não o deixaria. Então Elias ele volta-se para Eliseu e diz: pede em mim o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Ou seja, a qualquer momento eu serei tomado de ti, eu serei arrebatado. Então eu te dou a oportunidade de você pedir alguma coisa de mim. O que você quer de herança, o que você quer de lembrança, o que você quer de mim, ou de Deus, que Elias falava também da parte de Deus, você pede que isso lhe será dado antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, a Eliseu, ele tinha uma única e última oportunidade para fazer um único pedido, e ele é sábio naquilo que ele pediu. Ele disse o seguinte: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha o que Eliseu está pedindo a Elias. Olha, Elias, eu quero te pedir que haja porção dobrada do Espírito de Deus que está em você, que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aqui eu faço a primeira observação, que Elias ele não estava pedindo porção, Eliseu, melhor dizendo, ele não estava pedindo porção dobrada do Espírito de Deus, porque isso é algo, vamos dizer, é algo absurdo. Ninguém pode pedir porção dobrada do Espírito Santo. Aí ele teria que o próprio Espírito Santo se desdobrar para habitar na vida de alguém. Na verdade, ninguém pode conter o Espírito Santo na sua soberania enquanto Deus. Então a ideia aqui não é que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de poder, mas eu quero o dobro do Espírito Santo. Não é isso aí, não tem nada a ver com isso.
A primeira leitura que se pode fazer de uma maneira, vamos dizer assim, geralmente é a leitura que mais se faz e não é a única leitura possível, é de que Eliseu estava pedindo a porção dobrada do Espírito de Deus que atuava na vida de Elias. Então, Eliseu estava pedindo unção dobrada do Espírito de Deus que atuava na vida de Elias. Mas é claro, com as devidas observações, porque o que de fato a gente vai perceber num contexto maior da Bíblia, que o que Elias, no caso Eliseu estava pedindo a Elias, não era necessariamente pedir um dobro de poder para poder se exibir, para poder, no caso, dizer ser mais profeta do que Elias. No contexto bíblico isso fica muito bem claro que não era essa finalidade. Então você deve ter muito cuidado dessa leitura de pedir porção dobrada. Ele queria porção dobrada, como até alguns fazem e comprovam isso à luz da Bíblia, que Eliseu fez o dobro de milagre de Elias e tal e que, mas como se deixasse a entender que Eliseu se tornou mais poderoso do que Elias, como se o interesse de Eliseu fosse o poder pelo poder. Na verdade, não foi o poder pelo poder. O que Eliseu estava pedindo era exatamente a possibilidade de ser o sucessor de Elias, ou seja, de continuar fazendo a obra que Elias fazia e que ele pudesse, se possível, continuar, quem sabe, por mais tempo agindo no poder de Deus, assim como Elias agiu durante o tempo em que ele esteve, no caso, aqui na Terra. Então eu acho que essa leitura ela é muito importante para nós entendermos as motivações do coração de Eliseu. Ele não queria o poder pelo poder para achar-se mais poderoso. A intenção dele era dar continuidade ao ministério de Elias e, se possível, que esse ministério ele fosse até mais longo. Então é o primeiro momento, eu creio que é uma das primeiras, uma das principais leituras que se deve fazer quanto é a porção dobrada do Espírito, não do Espírito Santo, mas do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, mas que estava habitando na vida de Elias, esse poder que habitava na vida de Elias. E aí Elias vai dizer então para Eliseu, e disse, olha, coisa dura tu pediste, ó, se você pediu uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil mesmo porque é algo, podemos dizer assim, que não é o homem que pode conceber. Só quem pode conceber isso é o próprio Deus. É aquele para quem Deus chamou. E é interessante que Deus ele acaba, por fim, confirmando o chamado de Eliseu e dando essa porção dobrada, vamos dizer assim, porque ele, de fato, foi o sucessor de Elias. Mas nós sabemos que existem pessoas que buscaram, por outros meios, querer até conquistar ou comprar o poder do Espírito de Deus e foi repreendido porque ele não tinha parte nesse ministério. Então isso é muito sério essa questão de se colocar diante de Deus, ou de querer ser usado por Deus, ou querer o poder de Deus. Isso é muito sério, porque nós devemos ver, analisar quais as motivações que nos levam a querer que Deus nos use como usa alguém, ou que nos usa até mais do que isso. Quais são as motivações, e se de fato nós somos comissionados, somos chamados, fomos vocacionados por Deus para tal ministério. Então isso é muito sério. Então Elias vai dizer, olha, você me pediu uma coisa muito dura. Se você, porém, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. É difícil o que você está me pedindo, mas se você me vires, quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Eu acho isso aqui muito interessante, por quê? Porque a gente começa a criar a imagem de Eliseu agora, ele ficar acompanhando os passos de Elias, em qualquer buraco que Elias entrar, ele entrar atrás, para não correr o risco de que, de maneira displicente, ele possa perder de vista a Elias. A gente pode fazer essa leitura rasa, pensando dessa forma. Mas, na verdade, o que uma leitura mais, vamos dizer assim, mais consistente, madura que se pode fazer desse texto,
e que nós podemos fazer uma aplicação. O que Elias está colocando para Eliseu, a gente pode colocar assim em termos espirituais, é se você mantiver a sua fé, se você mantiver os seus olhos em Deus, certamente você verá quando eu tiver sido arrebatado, ou estiver sendo arrebatado, e você receberá aquilo que você pedir. Porém, se você tirar os seus olhos, deixar de pôr os seus olhos em Deus, que ali o profeta era uma representação, ali ele era um representante de Deus, melhor dizendo, isso não acontecerá. Então aqui a gente não pode meramente ficar preso. É claro que era necessário que ele visse mesmo de fato, mas não ficar preso apenas à questão de que agora Eliseu tinha que ter um cuidado maior para não vacilar ali, cochilar, ou quem sabe agora, se possível, segurar na mão de Elias para não acontecer e não piscar o olho. Não é necessariamente apenas isso. É claro que isso também ele teria que ver no sentido mesmo físico, real, mas isso também tem um sentido mais profundo. Eu quero crer, a minha leitura, que isso também pode-se ter uma conotação mais profunda, porque ele vai dizer exatamente isto: olha, quando vires, quando eu for tomado, assim se te fará, porém se não vires, não se te fará, não se fará isso. E aí o verso 11 diz o seguinte: sucedeu que indo eles andando e falando, então eles andando ali conversando, não necessariamente Eliseu com o olho colado em Elias, eles iam andando e conversando. Diz que de repente eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o evento que acontece aqui separando Elias de Eliseu era um evento sobrenatural, e era um evento que, vamos dizer assim, seria impossível para Eliseu, dado o ambiente de comunhão que ele estava com Elias e o homem espiritual que Eliseu era, que isso aqui também não é um mero detalhe, porque uma vez que essa carruagem de fogo e esses cavalos de fogo separou, isso aqui não eram elementos naturais, eram elementos sobrenaturais, e para poder ter percepção desses elementos, era necessário ter os olhos espirituais abertos. Então é nesse ponto que eu quero levar você a entender que a ideia de quando Elias disse: se você me vê sendo tomado, também ela nos traz a conotação de que os nossos olhos espirituais eles estejam abertos para as coisas espirituais. Quantas das vezes Deus está operando, seja no meio da igreja ou no mundo, e as pessoas não conseguem perceber a mão de Deus, não conseguem perceber a atuação de Deus. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será num piscar de olho. Num piscar de olho, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e subirão com Cristo, subirão para encontrar com Cristo nas nuvens. Tudo isso num piscar de olho. Então esse evento do arrebatamento é um evento espiritual, que somente aqueles que têm em suas vidas o selo do Espírito, o selo da promessa, eles irão perceber o arrebatamento, e não só perceber, eles irão participar do arrebatamento. Então aqui o que Elias propunha a Eliseu é que ele tivesse olhos espirituais abertos, e não apenas físicos, para perceber quando da sua retirada para os céus. E diz o texto que Eliseu, no caso, ele viu esse evento. Viu esse evento espiritual, ele viu com seus olhos físicos, mas também porque ele tinha os seus olhos espirituais abertos. Que é como diz aí o verso de número 11. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E aí o verso 12 diz o seguinte: o que vendo Eliseu viu esse evento, e ele viu porque tanto com seus olhos físicos, podemos dizer assim, mas também porque ele tinha os olhos espirituais para ver um fenômeno sobrenatural, que era o arrebatamento de Elias.
O que, vendo Eliseu, ele clamou: meu pai, chamando aqui, no caso, por Elias, enquanto seu pai era como um pai para ele clama: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Então nós percebemos aqui que Eliseu, ele, ao ver o chamado de Elias, no caso aqui, ele percebe o momento do arrebatamento. E aí, voltando à ideia do seu pedido, que ele havia pedido, era exatamente a porção dobrada do Espírito, aí isso vai nos remeter ao contexto do que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento sobre a herança do primogênito. Que o primogênito, ele era a primícia, no caso ali, dentre os filhos, e ele receberia exatamente o dobro em relação aos demais irmãos, ou seja, uma porção dobrada, porque ele tinha direito à primogenitura. Então, o pedido aqui de Eliseu para Elias, para que recebesse uma porção dobrada do Espírito, era no sentido de que ele, de fato, ele queria herdar, vamos dizer assim, dentro de um aspecto bíblico, a porção dobrada no sentido de ser aquele que daria continuidade enquanto primícia, enquanto, vamos dizer assim, tendo direito da primogenitura no tocante agora aqui, não no tocante a bens materiais, mas no tocante ao legado de Elias. Então, assim como um filho, o primogênito, o mais velho, ele tinha direito a uma porção dobrada, mesmo porque ele iria continuar cuidando, no caso da família e dos bens da família. Então era necessário que esses bens ficassem na mão daquele que tivesse mais juízo, o primogênito, o primeiro, o mais velho. O pedido de Eliseu para Elias tinha a ver com isso. Olha, que eu quero continuar cuidando do teu ministério, do ministério que Deus te deu, que esse ministério seja passado para mim, que eu dê continuidade, se possível, por mais tempo. Essa é a ideia também que nós podemos ver do direito da primogenitura e de pedir porção dobrada, porque no Antigo Testamento o primogênito ele ganhava por direito porção dobrada da herança em relação aos demais irmãos. Então nós temos aqui, voltando aqui para o contexto onde nós estávamos, diz então que Eliseu vê então Elias, diz que ele foi arrebatado nesses carros, e vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Então ali Eliseu, ele pega as suas vestes ali em sinal de humilhação ali, e há toda uma simbologia no ato de rasgar suas vestes, despir das suas vestes, para poder então vestir uma nova veste, porque agora eu acho interessante, porque uma nova história começa a ser escrita na vida de Eliseu, e diz que ele despiu das suas vestes e a rasgou em duas partes. E olha que não é querendo fazer espiritualizar tudo, nem forçar tudo, mas aqui a ideia de ele rasga as vestes em duas partes, no sentido de estar de fato se despindo das suas vestes, mas ao mesmo tempo que ele está se despindo das suas vestes, essas duas a gente pode fazer uma ligação do que ele vai receber de Deus, que é um dobro de, vamos dizer assim, de unção ou de ministério para ser o sucessor de Elias. E diz que logo em seguida ele rasga então as suas vestes em duas partes, e o verso 13: também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Olha que imagem! Ele rasga suas vestes em duas partes, ele pega agora a capa de Elias, como diz o texto, também levantou a capa de Elias que lhe caíra, ou seja, a capa ela caiu de Elias, ou Elias jogou a capa para Eliseu? E aqui o texto fala a capa que lhe caíra. É como se numa primeira leitura alguém podia falar assim, não, mas porque naquele momento ali
Elias se descuidar ou de uma certa forma ou de outra a capa havia caído. Mas só que nós vamos perceber que a ideia da capa cair ou de Eliseu ter deixado a capa, no caso com Elias ter deixado a capa com Eliseu, que é a leitura que eu acho que seria mais correta, Elias ter deixado a capa com Eliseu, porque essa capa ela tinha uma simbologia muito grande. A capa ela tinha uma simbologia muito grande. Por quê? Porque nós podemos ver, e eu acho isso aqui muito interessante, que a capa ela pode simbolizar, isso aqui eu quero chamar a tua atenção. A capa ela tem uma conotação, a depender do contexto bíblico ou do que se possa querer fazer de uma inferência. Nós podemos ver que a capa, em dado contexto, ela pode representar a questão da dissimulação, a questão do fingimento, da hipocrisia. Tudo isso pode representar uma capa, a capa da hipocrisia, a capa da falsidade. Porém, no tocante, em termos espirituais, a capa, no caso aqui de Elias, simbolizava um símbolo, vamos dizer assim, de poder. Era um símbolo de poder. É como se disséssemos assim: Eliseu lhe rasga as suas vestes para tomar posse agora de uma capa espiritual, de uma capa do profeta, do seu Senhor, no caso do seu mestre. Isso é só uma leitura, uma relação de leitura, porque a gente vai perceber que a capa aqui não é um mero objeto. Há uma simbolização muito grande na capa. E é claro que é bom a gente entender, e isso aqui deixa muito claro, que o poder não estava na capa. Ah, não, mas foi a capa que Elias, quando veio com Eliseu para passar o Jordão, ele tocou ali e foi a capa que abriu, não foi a capa. A capa ali era apenas um símbolo. O que abriu de fato o Jordão, quando Elias e Eliseu atravessaram o Jordão, foi o poder de Deus que havia na vida de Elias. E agora essa capa, ela é herdada por Eliseu. E Eliseu agora, estar com a capa, era símbolo de que, de fato, o seu pedido foi aceito. Então, o ato de deixar a capa, ou de cair a capa, como a versão aqui coloca, eu prefiro deixar a capa, de Elias deixar a capa com Eliseu, isso tem uma simbologia no aspecto de que, de fato, o seu pedido ele foi atendido e que o símbolo do poder, vamos dizer assim, de que ele seria o sucessor de Elias, era exatamente estar de posse da capa de Elias. Porém, o poder não estava na capa, eu repito. Muitos que existe até música, Senhor, Eliseu pediu a capa de Elias, eu quero a capa de Eliseu, mas o poder não estava na capa. O poder estava na comunhão de Elias com Deus, de Eliseu com Elias e agora de Eliseu com Deus. E isso, é claro, a capa era um símbolo. Então, olha o que nos diz o texto. Sucedeu que indo e andando, falando, um carro de fogo se separou. E aí o verso de número 12, nós já lemos. O verso 13, também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, que corria normalmente. É bom que se observa que o Jordão havia aberto apenas para Eliseu e Elias passar. Depois as águas voltaram a fluir normalmente. E agora, uma vez Elias sendo assunto ao céu, sendo arrebatado, agora Eliseu, ele estava com a capa de Elias, e Eliseu agora, ele vai inaugurar o seu ministério, e vai ficar provado, inclusive para os filhos dos profetas, de que de fato Eliseu havia herdado, vamos dizer assim, o direito, a primogenitura, havia herdado, vamos dizer, seria aquele que daria continuidade ao ministério de Elias. E olha o que acontece aí no verso de número 14. E tomou a capa de Elias, que agora não era mais de Elias, era de Eliseu, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Agora ele não fala onde está Elias, ele não está invocando o nome de Elias. Isso aqui é muito importante, porque o que Elias ensinava a Eliseu era exatamente a conhecer a Deus, e não
vamos dizer assim, a ser um reprodutor ou a ser um discípulo de Elias em si. Não, eu quero que você seja igual a mim. Não. Elias não estava formando alguém para ser igual a ele, mas para poder ter comunhão com Deus. Isso aqui eu acho muito interessante. Que às vezes tem pessoas que querem seguir o líder, mas para ser igual ao líder. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está dizendo que os irmãos tinham que ser igual a ele, ter o mesmo temperamento, agir da mesma forma, não era isso não. Paulo diz, olha, me imite, assim como eu estou imitando a Cristo, vocês me imitem também. Então sejam meus imitadores, porque eu também sou um imitador, mas sou um imitador de Cristo. Então Elias, ele era um imitador de Deus, ele ensinou Eliseu a ser um imitador, a buscar na fonte que era Deus. Isso para mim faz toda a diferença. Então, ele parando diante do Jordão, ele pega a capa, que era de Elias, e diz, feriu as águas, e ele vai dizer exatamente, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e para outra, e Eliseu passou. Aí nós vimos agora Eliseu inaugurando o seu ministério. Nós vemos agora que de fato Deus estava com Eliseu, assim como esteve com Elias. Percebemos que o pedido de Eliseu ele foi respondido por Deus. E agora o verso de número 15 diz o seguinte, e vendo quem? Vendo a Eliseu, quem viu os filhos dos profetas. E vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte a Jericó, isso aqui já, depois dele ter passado, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostaram-se diante dele em terra. Olha que maravilha. Agora os filhos dos profetas que estavam observando o retorno de Eliseu, vê, no caso, subentende que eles percebem ou têm informação do milagre agora feito pelas mãos de Eliseu ao usar a capa que era de Elias, tocando o Jordão se abrindo e ele se passando, diz que vendo os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Na verdade, não era o espírito de Elias, era o espírito de Deus. Mas eles entendiam aqui, porque como o espírito de Deus estava sobre Elias, é como se Deus tivesse pegado o mesmo espírito que estava em Elias e agora colocou em Eliseu. Mas, em suma, era o espírito de Deus que estava sobre Eliseu. E eles disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eu acho isso aqui muito interessante, porque esses mesmos que estavam provocando Eliseu, que ele ia perder o seu senhor, que ele ia ficar sozinho, que logo ele que andava com Elias para cima e para baixo, Elias ia ser tomado e ele ia ficar sozinho. Agora esses reconhecem que o Espírito de Deus repousa sobre Elias, sobre Eliseu, melhor dizendo. Eles reconhecem que de fato Eliseu é um sucessor de Elias, e dentro do contexto bíblico dá a entender que Elias era como uma espécie de pai de todos os profetas, como se daqueles que pertenciam à escola dos profetas, os filhos dos profetas, tivesse como o profeta maior, o representante maior, o líder maior, exatamente no caso Elias, e agora estava sendo substituído por Eliseu. E aqui o texto diz que eles se prostraram por terra diante de Eliseu. A ideia aqui de prostrar é algo bem interessante, porque alguém pode fazer uma leitura no sentido de estar adorando, mas não é necessariamente isso. Isso aqui é no sentido da reverência, do respeito, do reconhecimento que de fato Eliseu agora ele era o sucessor de Elias e ele tinha agora a missão profética, a unção profética estava sobre a vida de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí nós vamos agora para o comentário da lição, que ainda tem muita coisa aqui importante para nós observarmos. A introdução da lição. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor, o escolhido, e o escolhido foi Eliseu. Isso aqui é algo bem interessante nós observar, porque o texto
ele é algo que deve nos chamar a atenção. Aí, por exemplo, se nós pegarmos aí o livro de 1 Reis, que aí a lição nos apresenta, que eu acho que isso aqui vale a pena a gente estar lendo, para nós termos assim uma noção maior aqui do contexto. 1 Reis capítulo 19, verso 16, 1 Reis 19, verso de número 16, diz o seguinte: E Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, era a ordem do Senhor. Vamos retomar aqui o verso de número, para a gente entender melhor aqui, deixa eu ver aqui, dessa experiência de Elias com Deus, o que nós já lemos na lição passada, mas só quando ele estava na caverna, para a gente ter aqui uma noção melhor, o verso de número 12 do capítulo 19. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido zeloso pelo Senhor teu Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e buscam a minha vida para tirar. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás. Então Deus já havia dado uma ordem a Elias: Ungirás a Azael para rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, e bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então Deus já havia aqui em 1 Reis, Deus já havia dado a ordem a Elias que ele ungisse a Eliseu como um profeta no seu lugar. Então essa ordem já havia sido dada, e agora chega o momento de que, de fato, quando chega o momento em que Elias ele vai, no caso, ser arrebatado, quando chega o momento que aqui está registrado no livro de Reis, aquilo que Deus já havia ordenado para, no caso, Elias. Isso aqui eu acho bem interessante. E o texto que nós estamos lendo já está o quê? Elias ainda vai ter, daqui para frente, ele ainda vai realizar muita coisa, vai ungir reis, vai, no caso, aí ungir, no caso, Eliseu como o seu substituto, e aí por isso que ele já passa a andar, ele é chamado, e ele passa a andar, no caso, com Elias, como diz o verso de número 19 do capítulo 19 de 1 Reis, que diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, diante dele estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Olha, essa mesma capa que agora em 2 Reis, Eliseu herda de Elias. Então diz que ele lançou sua capa sobre ele, como sinal de que ele estava sendo chamado para ser profeta. Então, deixando os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai, minha mãe, e então te seguirei. Respondeu ele: Vai e volta, pois eu te fiz isso. Ou seja, tu está sendo chamado por Deus. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de boi, matou, degolou, comeu a carne, levantou-se e disse que seguia Elias e o servia. Então ele havia sido separado, ungido, consagrado para ser profeta, já aqui em 1 Reis, sido chamado para isso, para ser um substituto de Elias. E agora no texto que nós estamos lendo, está exatamente comentando agora, nos apresentando o início do ministério de Eliseu, quando ele recebe o poder sobre a sua vida e passa a tomar posse, vamos dizer assim, simbolicamente aí, toma posse no sentido físico mesmo da capa de Elias, que havia todo um simbolismo aí de passagem de ministérios, podemos dizer assim,
em termos simbólicos em relação à questão da capa. Bem, então aí na leitura, aí na introdução da lição, nós vamos ver exatamente isso. O ministério de Elias estava terminando e quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor, o escolhido, que foi Eliseu, que está lá em 1 Reis, no capítulo 19, verso 16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte, e Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias, ou do espírito de Elias sobre ele, o espírito que havia em Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu são assuntos que nós vamos estudar nessa lição. E aí o primeiro tópico da lição, ele vai apresentar a despedida de Elias, no tocante a Eliseu. Primeiro subtópico, o ministério de Elias termina. Eu achei esse título aqui tão assim, me comoveu. Confesso para vocês que quando eu vi aqui o subtítulo, o ministério de Elias termina, isso me trouxe uma comoção. Por quê? Porque é necessário que todos nós entendamos, e aí eu trago essa mensagem da parte de Deus para você que é pastor, você que é obreiro, você que tem um chamado do Senhor, que você possa entender quando Deus te chamou, quando você deve lançar mão no arado e quando também o seu ministério ele encerrar. Que é um tempo que você deve passar o bastão para outro. Há um tempo de passar a capa para outro. E aí é o seguinte, o que me chama a atenção nesse texto, em fala em terminar, é você aceitar que há o tempo de Deus para cada um de nós. E quantas das vezes eu já tenho percebido na minha caminhada espiritual de pessoas que foram chamadas por Deus, que fizeram um grande trabalho na obra de Deus, mas que não perceberam que o seu tempo já havia acabado, já havia passado. E aí essas pessoas elas não abrem mão ali do posto, do ministério, e elas acabam saindo da pior maneira possível. Elas acabam, de uma certa forma, não desfazendo, porque aquele que foi feito, e ninguém desfaz, mas em termos de representação, em termos humanos, é como se ela começasse a desfazer com os pés aquilo que ela fez com as mãos. Isso é só um sentido, é claro, simbólico, metafórico, que a obra que foi feita, foi feita. Mas o que eu estou querendo colocar é que nós temos que ter consciência que quando Deus nos chama, Ele nos chama para um ministério específico e que há tempo para tudo debaixo do céu. Há momentos que nós devemos entender que Deus ele pode estar nos chamando para um outro lugar, por exemplo, para uma outra obra, ou até mesmo para passar o bastão para outro. E quando nós não entendemos a voz de Deus nesse sentido, ao invés de continuarmos sendo bênção nas mãos de Deus para a igreja, nós passamos a ser um problema. Eu já vi vários casos de pessoas que fizeram uma belíssima obra na obra de Deus, mas que não perceberam o momento de poder passar a outro. E ainda o mais perigoso ainda, que eu irei falar um pouco mais à frente, de poder formar sucessores. E acaba trazendo um grande prejuízo para a obra de Deus. Então foi bênção durante muito tempo, mas no final, quando deveria encerrar a carreira, acaba sendo um problema para a igreja, um problema para a obra de Deus. Então aqui me comoveu, como a Bíblia diz que há tempo para tudo, quando o comentarista aquele colocou esse título, o ministério de Elias termina. Então chegou o momento que acabou o ministério de Elias, que ele foi arrebatado e outro deveria ocupar o seu lugar. Então pense bem nisso, você que é líder. Pensa no tempo de Deus, na chamada de Deus na sua vida e na direção que Deus ele quer te dar. Nós não somos insubstituíveis.
Há um tempo de Deus para a nossa vida. Quantas das vezes eu, na minha experiência cristã, já fiz, graças a Deus, fiz um pouco na obra de Deus, dentro das minhas forças, das minhas possibilidades, mas você está num trabalho que você vê que a coisa está fluindo, que está bem sucedido, você até acha que aquilo vai ser para sempre, que você vai ficar ali para sempre, mas chega um momento simplesmente que acaba o teu tempo, que você tem que entender que passou o teu tempo, não é mais o teu tempo, é o momento de passar para outro. Então aqui o ministério de Elias termina. Esse é o primeiro tópico da lição. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Quer dizer, fez muito para Deus, porém chegou o momento em que o seu ministério chegou ao fim, que ele deveria encerrar o seu ministério aqui na terra. E há várias formas que nós podemos encerrar o nosso ministério, seja pela chamada da parte de Deus, pela morte, ou seja realmente parando, devido a, quem sabe, impossibilidades pontuais na saúde, a questão da velhice, a questão do momento também de podermos passar o bastão para outro, porque o nosso vigor vai acabando, as nossas forças, o nosso tempo também, o kairos, o tempo, o propósito de Deus, o tempo de Deus também já foi completado na nossa vida quanto àquela obra. Então nós temos que entender isso. Então chegou o momento de que Elias, de fato, ele deveria passar o bastão para o seu sucessor. Aí o subtópico 2, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e de Moisés, então mostra que Elias era um grande homem de Deus, ele não proferiu, mesmo assim, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias. Ah, não, ele é profeta grande porque ele prometeu há tantos anos e ainda está se cumprindo e vai se cumprir. Não é pelo tamanho, da extensão, da grandeza da sua missão profética, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então, a grandeza de um profeta é exatamente estar ligada ao seu relacionamento com Deus. A grandeza de um homem de Deus não é porque ele fez grandes construções, ele fez grandes obras sociais, porque ele foi usado para curar muitas pessoas, para trazer muitas profecias, grandes profecias, não. A grandeza do homem de Deus está na sua comunhão com Deus. E isso pode ser a grandeza desse homem, dessa mulher de Deus. Ele pode estar, seja num posto de um líder, ou seja, quem sabe, o considerado servo mais humilde da casa do Senhor. Mas, às vezes, aquele mais humilde, aquele mais simples, ele é grande diante de Deus, ele tem uma grandeza que talvez aquele que aparentemente parece ser o maior não consegue alcançar. Eu acho isso aqui muito interessante, que a grandeza de um profeta não é medida pelo tempo de cumprimento de suas profecias, não é pela quantidade de profecias que ele fez, de obras que ele fez, mas é exatamente a grandeza de espírito, a grandeza de alma, a grandeza de integridade com Deus, como tinha Elias. Terceiro tópico, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué, foi lá em Gilgal, que era onde Elias estava, e ele vai descer com Eliseu. Lá também os israelitas foram circundados, que é o símbolo da aliança entre Deus e Israel, então, memorial. Em Gilgal também celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida, que era símbolo da libertação do povo de Deus no Egito.
E foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Portanto, era um lugar, né, de boas recordações. Aí o tópico 2 da lição, o pedido ousado de Eliseu. Vamos ver aí o pedido ousado de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho aos céus, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Ele disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei, como nós já vimos. E durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu: volta, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Ou seja, lá em 1 Reis nós vimos que Deus havia chamado Eliseu para servir a Elias. Servir Elias era servir a Deus. Então, para Eliseu, voltar, deixar de seguir Elias era algo impensável, porque era para ele uma honra servir ao profeta de Deus, servir a Deus. Aí o subtópico 2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Vamos ver o que o comentarista aqui ele coloca. Em Israel, 2 partes de uma herança, ou seja, 2/3, pegar a herança, divide em 3 partes, 2/3 dessa herança, portanto, em Israel, 2/3 da herança era para o filho primogênito, era uma lei, estava lá em Deuteronômio. Já em Gênesis, nós vimos falando sobre o direito à primogenitura. Então, em Israel, 2 partes, ou 2/3 de uma herança, era para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como um profeta. Então, esse era o pedido de Eliseu. Não, eu quero ficar como um profeta, ser o teu herdeiro, o teu primogênito. Eu quero ficar no teu lugar como um profeta. Mas só que Deus já havia mandado separar como um profeta. Eliseu sabia disso, Elias sabia disso, mas o que Eliseu está pedindo é porção dobrada, é poder. Né? Eu quero, sei que fui chamado para ser profeta, mas eu quero porção dobrada para poder, de fato, exercer com grandeza, é claro, para Deus, o ministério profético. Ele também pediu para ter o espírito, a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então, a pedir a porção dobrada do espírito que habitava sobre Elias, ele estava pedindo a ousadia de Elias, a coragem de Elias, o zelo de Elias, tudo isso ele estava pedindo a Deus. E aí o tópico 3, o subtópico 3, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias, nós já vimos isso aí contextualizado. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. E aqui eu quero chamar a tua atenção. As melhores oportunidades que você tem, você que está iniciando na fé, você que está na caminhada espiritual, as melhores oportunidades que você tem para crescer ministerialmente, espiritualmente, é exatamente aproveitar, andar na companhia de alguém que seja fiel a Deus. Alguém que seja temente a Deus, alguém que tenha experiências com Deus, alguém que tenha algo para te oferecer. Quantas das vezes nós nos envolvemos, nos sentimos atraídos por pessoas que caem de paraquedas aí na igreja, e de repente, de um dia para o outro, viram santos, viram homens de Deus, mulheres de Deus, e aí fazem e acontece, mas não tem raízes. Eu costumo dizer que o verdadeiro cristão é como uma planta, cresce primeiro para baixo. Às vezes você vê uma árvore muito grande, aqui tem um pé de manga aqui que eu plantei
aqui no fundo do quintal de casa, que é enorme, já tive que podar umas 2 vezes, que dá já deu cerca de uns 15 metros de altura. Mas só que eu plantei essa planta e eu sei o tempo que levou para ela crescer. Porque primeiro uma planta ela cresce para baixo. Então essa árvore hoje de 15 metros de altura ou mais, ela não estaria em pé se ela não tivesse raízes muito profundas. Então muitas das vezes nós vemos alguém fazendo uma grande obra aparentemente e às vezes não permanece por muito tempo exatamente porque não tem raiz. Quantos aparecem de um dia para o outro, pregando, orando, fazendo e acontecendo, e logo se cansam, abandonam a fé ou se esfriam na fé, exatamente porque não tem raiz. Então é necessário que você ande com pessoas que têm raiz, que têm maturidade espiritual, que sejam fiéis a Deus, que amem ao Senhor. Procure se espelhar nessas pessoas. Porque você andando com essas pessoas, você estará crescendo espiritualmente. Você estará fincando raízes juntamente com esta pessoa. E certamente você terá um ministério expressivo, não para o homem, mas um ministério firme, um ministério autêntico, um ministério de poder diante de Deus, porque você aprendeu com alguém que aprendeu com Deus. Você andou com alguém que anda com Deus. Então grave isso aqui no teu coração. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando nós podemos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Então, quem é quem te inspira? Quem são os teus modelos? Quem são os teus mestres? É alguém que está na mídia? É alguém que está, num caso, em alta por ter um belo discurso, uma bela oratória, por poder ter graus, poder ter títulos, no caso acadêmicos ou teológicos, ou por poder ter uma facilidade de persuasão, de dominar aí, no caso, quem sabe a dialética, a oratória, ou é alguém que realmente não quer essas coisas não sejam boas, e são boas e importantes, e bom que o líder tenha, mas você tem se esperado apenas em alguém que tem essa qualidade ou em alguém que, acima de tudo, anda com Deus, conhece a Deus. Porque a obra de Deus é uma obra espiritual e ela deve ser realizada no poder do Espírito. Então grave isso no teu coração. Procure encostar em alguém que possa contribuir para o teu crescimento espiritual. Porque existe, eu tinha um colega que ele falava um ditado, que existe pessoas que é como o cisco carregando o bagaço. Ele é fraco e encosta em outro mais fraco. Aí a queda é dos dois. Mas é necessário que você, de fato, procure andar com pessoas que tenham algo para te dar. E que você também se torne alguém que tenha algo para dar àquelas pessoas que precisam e que querem andar ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E, finalmente, o último tópico da lição é o tópico 3. Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro subtópico, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade, comunhão, isso aqui é muito interessante, os dois, imagina ali batendo um papo. Então isso denota intimidade e comunhão entre os dois. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o envolveu num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênção extraordinária para a obra de Deus. Como é maravilhoso, eu dou graças a Deus que tive e tenho, e principalmente no passado, que hoje nós vivemos num outro contexto, a própria questão cultural é que vai ditar a questão das amizades. Eu sempre costumo dizer que o homem de hoje, infelizmente, esse homem hipermoderno, ele não tem tempo para fazer amigos, que é o tempo da correria, do tudo passa dentro dos nossos dedos. Mas eu, por ter a experiência de ter nascido num lar cristão, eu tive o grande privilégio de terem grandes amigos na vida secular, quanto na vida espiritual, e principalmente na vida espiritual, que de fato contribuíram muito na minha formação espiritual. Eu tive de Deus a oportunidade de terem meus pastores,
que eu pude, no caso, desenvolver uma amizade de poder chamá-los de irmãos. E não, fui de uma geração que não precisava estar nessa, aqueles que de fato desenvolviam uma relação, vamos dizer assim, de filiação, de submissão, de irmandade com seu pastor, não precisava estar chamando de pastor fulano de tal, ou usar título nenhum. Era simplesmente todo mundo era chamado de irmão. Isso é algo que até hoje eu guardo no meu coração, porque os grandes homens de Deus que passaram pela minha vida, e até hoje eu guardo, e ainda tenho o privilégio de tê-lo vivo ainda, e o chamo de irmão, e aqui eu aproveito esse momento para fazer uma homenagem a um dos meus primeiros pastores na fé, que foi o pastor e é o pastor, o nosso irmão Manuel Correia. Irmão Manuel Correia, que é um pastor, um homem de Deus, um homem sério, um homem de fato temente a Deus. E uma das coisas que eu mais me orgulho é poder ter irmão Manuel como o meu amigo. E foi o meu pastor durante muito tempo, desde a minha adolescência e juventude. E eu sempre o chamava de irmão Manuel, mesmo sendo ele na época o meu pastor presbítero, hoje um pastor. Mas eu tenho um orgulho de chamá-lo de irmão. Eu acho isso tão significativo porque eu não preciso usar um título para aproximar, no caso, desse meu amigo, o irmão Manuel Correia. Então, o meu amigo, irmão Manuel, meu irmão Manuel Correia. Quando eu o encontro, hoje é mais difícil encontrá-lo dentro desse contexto de pandemia, mas eu sinto uma alegria tão profunda no meu espírito, no meu coração, em podê-lo chamar de irmão Manuel. E muitos outros que passaram e passam pela minha vida ainda hoje, e que eu não preciso usar do título, eu posso chamá-los de irmão fulano de tal. Então isso é maravilhoso, eu percebo aqui a comunhão de Elias com Eliseu, que eles tinham uma amizade sincera, que eles andavam, uma amizade mútua, um respeito. E aqui a lição, ela fecha aqui esse primeiro subtópico dizendo: a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênção extraordinária para a obra de Deus. Então, irmão Manuel, caso, quem sabe, eu tenha o privilégio de um dia o senhor ver o meu vídeo, que Deus o abençoe. Eu sou muito grato a Deus por ter o Senhor como meu irmão Manuel Correia. Que Deus te abençoe, irmão Manuel. Bem, então, dando continuidade para finalizar aqui a nossa lição, o tópico 2 nos diz o seguinte: a capa de Elias. Elias deixou a sua capa cair quando foi elevado aos céus. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Essa capa foi uma herança que ele havia deixado, era um símbolo, né, vamos dizer assim, da autoridade. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma banda e para outra. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Então, o que nós temos aqui? Que o ato de Elias deixar a capa para Eliseu era exatamente mostrando agora que Eliseu era o seu sucessor. Era um símbolo de aprovação, de continuidade do ministério profético por meio do profeta Eliseu. E eu acho interessante nós observarmos, porque há alguns exemplos na Bíblia que eu quero chamar a tua atenção, que quando Eliseu, melhor dizendo, ele pede a capa, ele pede a porção dobrada do Espírito de Deus, melhor dizendo, o Espírito de Deus que habitava em Elias, a sua motivação era ser herdeiro ministerial, era dar continuidade ao ministério profético de Elias. E agora ele exerceria o seu ministério profético. Nós vemos que a Bíblia nos conta vários exemplos, e eu quero aqui fazer essa relação. Temos aqui Elias e Eliseu,
Elias e Eliseu, Eliseu aprendendo com Elias, Elias formando um sucessor que foi Eliseu. Temos Moisés e Josué, Moisés ali sendo um modelo para formar um sucessor que foi Josué. E isso nos leva a entender a necessidade de nós, daqueles que estão na liderança, ou que de uma certa forma exercem influência sobre as pessoas, de poder formar discípulos, poder formar sucessores. Eu acho isso muito, muito interessante. E também a ideia de você buscar de Deus, você pedir a Deus um dom, pedir a Deus uma bênção, como Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias, é ver qual é a motivação. Por quê? Porque a Bíblia nos conta um episódio muito interessante e ao mesmo tempo muito triste na Bíblia, que isso deveria nos chamar a atenção, que é o episódio de Simão. No caso, esse ex-mágico, quando ele, em dado momento, ele, ao ver Deus operando na igreja por meio dos profetas, no caso ali por meio dos servos de Deus em Samaria, ele ousa também pedir algo, no caso ali aqueles homens de Deus, porém a intenção do seu coração era uma intenção má. E aí eu quero, no caso, que você fique atento. Por quê? Porque nós temos aqui a história, para a gente fechar aqui a lição, a Bíblia nos conta a história de uma certa personagem. Eu vou ler aqui o texto bíblico, que aí fica melhor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, aqui fala da perseguição, quando da morte de Estevão, da perseguição contra a igreja em Jerusalém, que eles foram espalhados, Saulo perseguindo a igreja, e diz que Filipe, que era um dos diáconos, ele desceu a Samaria e pregava o evangelho em Samaria, e multidões se convertiam, vinham ouvir a palavra de Deus. E diz o texto que entre essas multidões que se convertiam e batizavam, estava uma personagem chamada Simão, que era conhecido como um mágico, como alguém que enganava o povo, não que o povo sabia que era enganado, e que era como se fosse o poder de Deus entre o povo. E diz o verso 9, ora estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria, dizendo ele ser uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o menor até o maior, o obedecia, e dizia, este é o poder de Deus que se chama grande. E aí, no caso, eles o atendiam porque já desde muito tempo vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Verso 13, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, como se fosse querer aprender com Filipe. Mas percebe aqui a diferença entre, no caso, Simão e Eliseu. A diferença entre Simão e Filipe, Simão e ali os apóstolos, e Eliseu e Elias. Então ele continuou com Filipe, admirando, vendo os sinais e os grandes maravilhas que faziam. Os apóstolos de Jerusalém, pois os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria havia recebido a palavra de Deus, ouviram-lhes e enviaram-lhes Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque até então eles só haviam conhecido o batismo, no caso, em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, verso 17, e eles receberam o Espírito Santo. Verso 18, quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. A intenção do coração de Simão. Simão, ele ganhava dinheiro com artes mágicas, ele havia, no caso, aparentemente se convertido, se batizado, inclusive, e agora ele queria esse poder sobre sua vida. Mas, na verdade, a intenção dele ter esse poder era poder ganhar dinheiro. Era mercadejar com o poder de Deus. E diz o texto exatamente o que? Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba
o Espírito Santo. Queria comprar a graça de Deus. E aqui eu digo para você, qualquer tentativa de alguém de comprar a graça de Deus, isso será rejeitado por Deus. Então Simão queria comprar o poder do Espírito Santo para quem ele pusesse as mãos, essa pessoa fosse, no caso, recebesse o batismo no Espírito Santo. É interessante que nem ele tinha recebido, mas ele já queria esse poder para ele impor as mãos e que ele impusesse as mãos, essa pessoa recebesse o Espírito. Aí o verso 20 diz o seguinte: mas disse-lhe Pedro, vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Verso 21, tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí o verso 22 diz, arrependa-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Ou seja, vejo que tu não és convertido. Aí o verso 24. Respondendo, porém, Simão disse, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Na verdade, ele não mostrou nenhum arrependimento. Queria comprar o dom de Deus com dinheiro para ganhar dinheiro. Ele é chamado ao arrependimento, mas ele não demonstra uma palavra de arrependimento. Quando o discípulo diz, olha, você arrependa-te, roga ao Senhor, ele diz, ó, roga a vós por mim, para que o que vocês estão falando não aconteça comigo. Mostra total falta de arrependimento, e segundo alguns contextos de leituras dentro de um campo maior da teologia, ele se torna seguidor, no caso do gnosticismo, e vai propagar essa doutrina. Então nós vimos aqui exatamente o perigo de poder aproximar de Deus com segundas intenções. Nós vimos que quando Eliseu ele pede a Elias a porção dobrada do Espírito, em primeiro lugar, ele já fazia parte daquele ministério, porque ele já havia sido separado por Deus, por meio do profeta Elias, chamado para ser profeta, e agora Deus estava selando o seu chamado, quando ali simbolicamente quando ele vê de fato Elias sendo assunto aos céus, e quando ali simbolicamente aí aquela capa, símbolo de autoridade, e ele ao ter que passar o Jordão de volta, uma vez que ele havia atravessado com Elias, agora ele estava sozinho, ele toca aquelas águas, era sinal de que Deus estava com ele, de que o Espírito de Deus estava sobre ele, e de que o seu ministério tinha a aprovação divina. Então tenha muito cuidado em como você se aproxima de Deus, quais são as motivações do teu coração ao se aproximar de Deus, ao buscar o dom de Deus, quais são as motivações do teu coração. Conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, como no caso no passado o profeta geralmente ele andava com a capa, e que também ali no caso da relação de Elias e Eliseu, dentro do episódio ali do arrebatamento de Elias, teve todo um simbolismo. Mas o que identifica um profeta de Deus atualmente não é a capa. E quando fala aqui não é a capa, não é o título, por exemplo, não é a Bíblia, o tamanho da Bíblia, o tipo de Bíblia de estudo que ele carrega, o tipo de paletó que ele está vestindo, ou o tipo de sapato que ele usa, ou os anéis que ele ostenta. Não é isso que identifica um profeta. Não é isso que identifica um profeta de Deus. Portanto, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes, o seu comportamento. Sempre foi assim e sempre será na vida do verdadeiro homem, da verdadeira mulher que serve a Deus. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Que você, que nós possamos espelhar em pessoas que têm de Deus para nos dar, que possamos aproximar, andar com pessoas que possam contribuir para o nosso crescimento espiritual, mas que também nós sejamos bênçãos na vida daqueles que nos observam, na vida daqueles que querem nos seguir. Então que Deus nos abençoe,
Que o Espírito de Deus ele continue falando profundamente no teu coração, que você seja um homem, uma mulher usada por Deus para ser modelo, para ser exemplo e deixar um legado para a tua geração. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, um grande abraço e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Continue orando por nós, eu agradeço a sua atenção, em nome de Jesus. Amém.